Mais uma vez a prova do Enem teve como foco, como tom principal, a análise de texto e com abordagens recorrentes, desde quando começou a primeira prova. O aluno que vem, com o intuito de estudar alguns tópicos que são recorrentes, repetitivos, como variabilidade linguística, funções da linguagem, e estudando também alguns autores consagrados, como Machado de Assis, do período realista, Clarice Lispector e alguns outros, com certeza obtiveram êxito na prova. Resolvemos pegar como foco hoje a questão 25 para mostrar a importância do nosso discurso em sala de aula. A reincidência do tópico variabilidade linguística. Trabalharam um texto do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola, com o título Papos, no plural. A intencionalidade aqui é mostrar a pluralidade do discurso, que não existe um momento de se falar corretamente a língua portuguesa. O que se deve fazer é adequar a nossa, logicamente, linguagem à situação de comunicação. Lembrando disso, o Fernando falou uma questão importante, a variabilidade, a questão situacional, o fator situacional. Ele lembrou o seguinte, que nós não devemos usar o certo e o errado, a gente usa o adequado e o inadequado. E isso é frisado dentro do texto quando ele diz o correto é, disseram-me. E ainda mostra que você sendo grosseiro, pedante e chato, então você não pode julgar o falar do outro. O que é necessário dentro da comunicação é a capacidade de interação entre os seres, ou seja, a capacidade de comunicação. Isso é um fator primordial, que é frisado no final do texto. O importante é me entenderem, ou entenderem-me. E sem deixar de mencionar aqui, que a questão da colocação pronominal que é retratado como assunto depende de um domínio muito exato da língua, né, Ângela? Fatores de próclise, de mesóclise, de ênclise dificultam realmente para o aluno colocar em prática numa situação de comunicação, principalmente na informalidade, no registro oral. E tem outro fator, Quando a gente fala da informalidade da língua, não significa que ele não saiba, não conheça as regras da própria língua. A situação, o momento, o instante, permite que ele tenha uma linguagem mais despojada. Por isso que a gente não coloca o certo e errado, a gente coloca o adequado e o inadequado. E ele deixa claro isso no final, quando ele diz o importante é me entenderem, quer dizer, basta a situação de comunicação. Houve interação, houve interlocução, é o primordial. E o comando diz, nesse texto o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão. Diante de toda a discussão colocada em relação à questão 25, nós vamos optar pela letra B, em que diz que o contexto de comunicação em que a conversa se dá, ou seja, é uma questão de variabilidade, de variação situacional, aquela que depende do momento, aquela que depende do instante. Até porque ele mostra várias falas dentro da colocação pronominal que a gente já as coloca como sendo rebuscada, a linguagem rebuscada. Não. É simplesmente a forma adequada, a norma padrão. Mas existem outras possibilidades que o momento, a situação nos permite colocar a língua. Espero que tenham tido um resultado bastante satisfatório, bem preparados, bem habilitados para a prova, todos estão com certeza. O Sigma fez um trabalho muito preciso e intensivo simultaneamente com uma elaboração de exercícios, listas de provas anteriores. A melhor forma de preparo é realmente reiterar provas anteriores em sala de aula. E nós temos certeza que o sucesso está vindo por aí. Por quê? A gente trabalha desde o começo do ano, Desde o início a gente vem trabalhando o Enem. Como ele é tratado e revelou-se nele a sua principal capacidade, que é a capacidade de interpretação. Durante todas as questões que elas envolviam, seja ela arte, seja ela educação física, qualquer uma dentro de códigos e linguagem exigia do aluno a interpretação. E o nosso aluno está preparado, apto para fechar a prova de códigos e linguagens.